acabou pedindo ao presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, que retire das mãos do Flávio Dino a relatoria da investigação sobre o filme Dark Horse, sobre os repasses de dinheiro de recursos para o Dark Horse. Ele pede para que esse processo vá para as mãos do ministro André Mendonça. E qual é a justificativa? Evitar decisões conflitantes, já que Mendonça também analisa outra apuração ligada ao financiamento do filme. Tem matéria no portal Metrópolis, eu nem estou com ela aberta aqui, deixa eu abrir com vocês, mas tem matéria também do Dark Horse, desse pedido para que o processo vá para as mãos do ministro André Mendonça por vários motivos. Um dos motivos é porque o André Mendonça já tem um processo que trata deste assunto e também porque o André Mendonça foi indicado por Jair Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal. E aqui tem um detalhe importante, porque por que esse tema foi parar na mão do Flávio Dino? Porque o ministro Flávio Dino é o relator de todos os casos que são relativos a emendas parlamentares. E dentro dessa investigação do repasse de dinheiro para o Dark Horse, há aí uma investigação específica de parlamentares da direita terem enviado dinheiro para pagar o filme, para custear o filme. No português bem claro é isso. E além de parlamentares, há também uma investigação da Polícia Civil de São Paulo que investiga se uma secretaria específica, se eu não me engano, Secretaria de Cultura ou Secretaria de Turismo, podem me corrigir aí, mas uma secretaria específica da Prefeitura de São Paulo também teria desviado recursos que iriam para a instalação de pontos de Wi-Fi na cidade para custear o filme Dark Horse. Então, por isso... Inovação e tecnologia. Isso, obrigada, Renato. Obrigada, eu não me lembraria jamais o nome. Mas, por isso, está nas mãos do Flávio Dino, porque ele é o ministro que trata de toda a investigação e de tudo que diz respeito a emendas parlamentares. E quem impetrou a ação no Supremo Tribunal Federal acabou pedindo, inclusive, que caísse nas mãos do próprio ministro Flávio Dino. Então, tá aí o Flávio Bolsonaro, em época de pré-campanha, tentando mudar a destinação da relatoria desse caso específico para ver se ele consegue um fôlego e evitar que a campanha dele desmonte ainda mais por conta do caso Dark Horse. E aí já passo a palavra para o Felipe. A mudança de relatoria para o André Mendonça pode, de fato, beneficiar o Flávio Bolsonaro? A gente tem que levar em conta que o André Mendonça hoje é relator de casos importantíssimos dentro do Supremo Tribunal Federal e grande aliado, amigo próximo de quem? Michele Bolsonaro. Leila, tem questões internas do Supremo Tribunal Federal que realmente eu não consigo entender, né? Até porque todo mundo sabe que o grande escândalo, pelo menos que foi mostrado recentemente sobre esse assunto, foi o áudio do Flávio Bolsonaro para o Daniel Vorcaro pedindo dinheiro, né, para o filme Dark Horse, da monta de mais de 150 milhões de reais, se não me engano. O valor é astronômico, passava de 100 milhões de reais. Né? E boa parte dele foi transferido para o Daniel Vorcaro, por meio de vários subsidiários do Banco Master, para a produtora do filme sobre Jair Bolsonaro. Né? Inclusive, parte foi para os Estados Unidos, né, com o advogado do Eduardo Bolsonaro, que tinha um fundo, né, que supostamente era envolvido no pagamento de despesa do filme. Então, pela lógica, né, esse caso tem que ir para o André Mendonça. E mais ainda, né, eu lembro que tem um processo, né, que caiu nas mãos do Alexandre de Moraes exatamente sobre esse assunto, né? E o Alexandre de Moraes pediu para o caso se encaminhar para o André Mendonça. Então, o André Mendonça tem um caso semelhante sob a sua alçada, que investiga exatamente recursos que foram dados pelo Daniel Vorcaro para o Flávio Bolsonaro e a ligação, né? E expandiu a investigação, inclusive, para verificar se o dinheiro foi, de alguma forma, repassado para pagar as custas da vida do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Aí agora, né, resolvem colocar mais um ministro na jogada, porque tangencialmente, né, algumas emendas parlamentares de uma monta menor do que o dinheiro que chegou diretamente do Daniel Vorcaro para o Flávio Bolsonaro, né, relacionado ao filme, né?
E aí quem cuida da emenda parlamentar do processo é o Flávio Dino. Então temos 2 processos sobre o mesmo assunto com 2 ministros diferentes. Né? Pela lógica, né, o ministro que recebe o processo anteriormente, ele é obrigado, né, pelas leis processuais, a compreender os outros processos sobre o mesmo assunto, né, sob pena de termos decisões diferentes sobre os mais variados assuntos. Aí eu não consigo entender que o Dino, que é um bom jurista, né, apesar de eu não concordar com ele em tudo, em todas as decisões, ele é um bom jurista, ele resolveu pegar esse processo e continuar fazendo expedientes, decisões interlocutórias nesse processo. Para mim, a lógica e o que deveria ter acontecido era o processo ter ficado, sim, sob a alçada do André Mendonça, até porque ele já está investigando, né, esse processo e o repasse do Daniel Vocaro para a produtora do filme Dark Horse. Então não tem nenhuma lógica esse processo ficar sob o Flávio Dino, porque o valor das emendas parlamentares que foram pagos à produtora foi muito menor do que relacionado, a não ser que o processo seja maior. Está investigando a produtora por receber dinheiro de outros filmes, de outros assuntos, aí tudo bem, aí talvez faça um pouco de sentido, né? No ir para André Mendonça, porque o assunto do Flávio Dino é relacionado com a produtora do filme Dark Horse para fazer o filme Dark Horse, não para fazer outros filmes e trabalhar em outros assuntos. Aí pode ser que faça sentido, mas ao que tudo indica, não. Ao que tudo indica, está relacionado exclusivamente com o filme Dark Horse. Aí não dá para aceitar e para acreditar que, infelizmente, no Brasil, o STF vem errando e vem errando muito. Bom, puxando o gancho do Felipe aí para o que faz, o que não faz sentido, na cabeça do Flávio Bolsonaro, faz sentido que a relatoria vá para o André Mendonça. E eu já quero saber aí a opinião do Renato. Muda alguma coisa no jogo que nessa altura do campeonato a relatoria desse assunto vá parar na mão do André Mendonça? Olha, o que o Flávio está querendo fazer ao ter essa alteração, primeiro, é jogar esse processo para um ministro que foi indicado pelo pai dele, né? Como se essa indicação fizesse com que o ministro tomasse determinada postura ou não acerca disso. Eu tenho algumas dúvidas, tá? Se esse processo ele deve continuar com o ministro André Mendonça ou com o Flávio Dino. Por quê? No caso do Flávio Dino, né, ele está investigando as emendas parlamentares e eu não acredito que essa monta que tenha sido direcionado tanto por deputados estaduais aqui em São Paulo, deputados federais, né, mandaram milhões de reais, ou seja para essa produtora, ou seja por organizações que eram lideradas pela tal da Karina, né, que estava à frente aí do Dark Horse. Me parece que são valores bastante relevantes e que se já está tendo essa investigação acerca das emendas parlamentares, de como elas foram utilizadas, há um motivo, e eu entendo motivo, de estar com o Flávio Dino. Como também há um bom motivo de, eventualmente, continuar com o ministro André Mendonça por toda a investigação envolvendo o Banco Master. Eu acho até que fica um pouco ruim até para o ministro ter que pegar esse caso do Dark Horse para ele, uma vez que ele tem feito um bom trabalho na relatoria do caso Master, mas é aquilo que a gente falou sobre o assunto anterior. É um tipo de caso de corrupção, né, que envolve os mais diversos lados. Então, da mesma forma que foi feita a operação correta lá na Bahia, envolvendo o senador, ex-líder do governo, Jacques Wagner, também pode-se imaginar operações sendo feitas com o ex-ministro João Roma, com outras pessoas que tiveram envolvimento com o governo Bolsonaro, como teve o caso do Ciro Nogueira. Aparentemente, o ministro André Mendonça está utilizando a mesma régua para ambos os lados e é assim que deve ser feito. E espero que, se o caso do Dark Horse chegue até as mãos dele, ele também haja dessa maneira, como tem agido até o momento, de maneira correta na investigação do Banco Master. Será que eles esperam? Eu já emendo aqui com o Renato mais uma vez. Será que o Flávio espera que o André Mendonça possa minimamente prorrogar essa história para depois das eleições? Porque uma coisa é julgar. Alguém vai ter que julgar de qualquer forma, definir a história. Mas se isso for prorrogado para depois das eleições, já é um ganho muito grande, né? Sem dúvida. E ficou comprovado nas pesquisas eleitorais que foi um motivo, junto com a questão lá da tarifa que mais favoreceu o Lula do que prejudicar o Flávio, a questão do áudio dele para o Daniel Vocaro, todas essas questões envolvendo o Banco Master, o fato dele ter mentido, né, dito que não tinha nenhuma relação ali com
o Daniel Vorcari e tudo mais, isso prejudicou bastante ele. Então, sem dúvida, tirar isso da eleição, né, jogar, ao menos prorrogar essa história, seria benéfico a ele. Agora, me parece que o que pode eventualmente ocorrer, por mais que tenha a ver com o mesmo assunto, é o Flávio Dino continuar responsável, ao menos na investigação, sobre essas emendas parlamentares, que, repito, não foi 1, 2 ou 3 deputados estaduais e federais que direcionaram emendas que eram, no final das contas, geridas por a Karina Gama, que está no centro da investigação de toda essa história. É preciso saber se esses projetos que foram supostamente financiados, se eles de fato ocorreram, se houve qualquer tipo de superfaturamento nessas emendas parlamentares e se isso foi utilizado, seja para fazer o filme ou seja para ter algum investimento de campanha não contabilizado. Tá? Inclusive, essa é outra questão que eu imagino que o TSE vai ter que falar sobre o filme Dark Horse. A gente está falando de um filme que teve um pedido de financiamento de 134 milhões de reais, inclusive é até maior do que o contrato que o Daniel Vorcari tinha com a esposa do Alexandre de Moraes, né, um valor até maior do que os 129 milhões, e que foram pagos algo em torno de 70, 80 milhões de reais. Ou seja, a gente está falando de um investimento que foge, inclusive, do teto eleitoral que pode ser gasto por um pré-candidato à presidência da República. Fica claro para todos, inclusive o próprio Flávio Bolsonaro fala sobre isso, de que é um filme sobre a história do pai dele e tudo mais. Isso, obviamente, tem impacto eleitoral e esse é o intuito deles. Tanto é que o filme é para ser lançado em setembro, ou seja, no meio do período eleitoral, de que haja, do meu ponto de vista, uma investigação por parte, então, do TSE sobre um investimento acima do teto de campanha, né, e um abuso de poder econômico, uma vez que a gente está falando de dezenas e dezenas de milhões de reais não contabilizados em campanha em uma peça que vai ser utilizada como propaganda eleitoral no meio da eleição. Então, veja só, esse caso aí do Dark Horse e suas relações com o Daniel Vorcari e o Banco Master podem ser investigadas nas mais diversas searas, da emenda parlamentar ao próprio pedido do Flávio Bolsonaro e até mesmo a questão eleitoral, que pode ser investigada pelo TSE. Muita água para correr sobre essa ponte ainda. Eu continuo falando sobre Supremo Tribunal